Olá, tudo bem? Trazer esse vídeo aqui, um vídeo aula, para estar explicando um pouco a respeito do Estatuto Sagrado de 2017, né? Que é nada mais do que os meus votos com Deus. Os meus votos nasceu no ano de 2017, no dia 10 de janeiro de 2017. Houve o texto originário, isto é, não havia nenhuma ordenança alimentar, financeira. A única ordenança era as 3 orações por dia, a leitura da Bíblia e algumas outras que não passavam de 10 ordenanças. Ao longo do tempo, o texto originário foi passando por adaptações necessárias que foi surgindo com o respectivo tempo. Em 2018 foi acrescido ao texto originário, que foi, vamos por assim dizer, a primeira atualização do texto, né, que ainda não é defendida amplamente como uma atualização, porque não foi declarado como tal, mas houve-se vamos dizer, uma atualização em 18 e acrescentou a vigilância alimentar no Estatuto. E essa vigilância alimentar, ela trouxe todo um regramento devocional que são chamados alimentos kasher dentro do judaísmo, e dentro do estatutarismo foi criado também os alimentos que pode e que não pode ser consumidos. Em 2019 veio mais um ato normativo que implementou o texto e criando-se a Constituição Pró-Militar, que trouxe a Lex Férrea para dentro do Estatuto, criou e entronizou no espírito do texto a imutabilidade das leis. As leis agora são leis de ferro e não podem mais ser alteradas. E isso, com o passar dos anos, a vida ela é extremamente dinâmica, a vida muda o tempo todo, a vida está em constante mudança, em constante evolução, até que, por sua vez, surgiu a grande necessidade do surgimento da primeira e grande reforma estatutária, que é a Reforma de 20. Isto é, em 2020, um ano de pandemia, perdi a minha mãe pela Covid, milhões de pessoas perderam seus entes queridos. A minha vida mudou drasticamente, comecei o namoro, comecei o noivado, aí eu me casei em 21, né? Só que em 2020, houve-se a primeira reforma estatutária, e ela trouxe pontos importantes para o texto. Por exemplo, os votos estatutários não eram de forma permanente, era para eles ter terminado em 2022. A primeira reforma, além de trazer a Lex Férrea, que foi atribuída em 2019, ela estendeu os votos de forma perpétua, isto é, ela perpetualizou os votos por toda a minha vida. E isso foi um reflexo muito importante, porque eu aprendi nesse contexto de 2020 a ter uma vida espiritual com Deus mais disciplinada, mais organizada. Eu tinha uma vida muito mais organizada, por assim dizer. Então, a reforma de 20, ela logo caducou. O que de muito ela fez, porque antes da reforma, por causa das implementações, o texto originário, que era chamada de regras teledenses, que nem havia ainda o termo, o sufixo estatutário, eram as regras iniciais, implementou e cresceu e ficou um texto inchado ao ponto que chegou a ter 78 artigos. Ficou muito grande, muito complexo e, por sua vez, acabou entrando em uma caducidade severa. Em 2020, a primeira reforma enxugou essas legislações, codificou, de 78 caiu apenas para 29 artigos, codificou o texto, enxugou as ambiguidades da época da primeira a redação originária e perpetualizou os votos e implementou a Lex Férrea, o período da lei de ferro, a lei que não muda. E isso também, por sua vez, caducou.
passamos pelo ano de 20, que veio a primeira reforma, o ano de 21, o ano de 22 e o ano de 22, a minha vida de 2020 para 22 mudou drasticamente, ao ponto de que eu tive trabalhos remotos. Trabalhei como vigilante, trabalhei em locais onde eu não poderia jantar. Na reforma de 20, era inconcebível o ato de jantar e, além de não poder jantar, não poderia ter refeições durante a noite. Ou seja, a janta só era permitida em casos de receitas médicas, em exceções estritas. E por falar em exceção, não tinham também o direito de abrir exceções em casos de extrema necessidade. Era o que estava, caso contrário, eu cometia pecado. Isto é, estava extremamente rígida a uma vida, a um estilo de vida, onde aquela lex ferrea já não era mais o modelo padrão. Portanto, o meu espírito diante de Deus entrou numa angústia tão grande, tão ferrenha, que eu me vi necessário, o próprio Deus tocou no meu coração que era necessário fazer uma nova reforma, uma nova atualização dentro do meu Estatuto Sagrado de 2017. Aí veio a reforma de 20, só em novembro. Então, em 2022, a reforma de 20 ainda durou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Somente no dia 3 de novembro de 2022 que o meu Estatuto Sagrado sofreu a segunda reforma estatutária. Esta segunda reforma estatutária trouxe pontos significativos para o texto. Primeiro, destruiu a Constituição pró-militar, tirando a lex ferrea, tirando a lei de ferro e colocando a lex flexibilis, ou seja, a legislação flexível, ou seja, criou-se o Supremo Guardião Estatutário, mudando totalmente o texto. Outrora dizia que não poderia ser alterada, porque estava selada diante de Deus, não poderia ser alterada. Agora, com o advento da reforma de 22, quase que é a segunda reforma, atualização de 22, diz que não pode também alterar, salvo em caso de caducidade comprovada. Essa palavra, salvo, é pequena, mas de grande importância para o contexto estatutário. Isto é, pode-se abrir, sim, uma nova reforma em caso de caducidade comprovada, que isso o Supremo Guardião Estatutário já regulamentou, e seria se caso se houvesse uma grande ruptura da reforma de 22 com a realidade conexa e gera uma desconexibilidade muito grande para que se faça uma nova reforma, ou se caso por uma perseguição religiosa, ou sei lá, que venha acontecer um advento, uma catástrofe, onde venha perder todos os escritos originais do Estatuto, onde venha perder não só os escritos, mas também toda a essência estatutária. Nesse contexto, pode fazer também uma nova reforma estatutária. Outro ponto importante foi o direito de abrir exceções. O artigo 1º do Estatuto Sagrado diz que, em caso de extrema necessidade, tudo que é ilícito neste estatuto se tornará lícito. E isto é com o advento da reforma de 22 e na alimentação antigamente chamava parágrafo único, passou a ter o nome de vigilância alimentar. A reforma de 22 criou, por sua vez, e implementou a vigilância alimentar, dando direito em jantar em datas comemorativas, dando direito de fazer refeições de lanches durante a noite, claro, com apenas um item em pequenas quantidades. Ou seja, o menor item do cardápio, comer pouco, ou seja, foi uma grande evolução tanto para a vigilância alimentar, tanto para questões das reformas, tanto para questões de abrir exceções e também na vida financeira. Ou seja, antes a reforma de 20 contabilizava encontros de réis, uma vida financeira totalmente desconexa com a realidade. Então, a reforma de 22 criou o fundo emergencial, permitindo-se um fundo, uma política financeira para o incentivo fiscal. Então, a reforma de 22, ela manteve o voto perpétuo, porque se tornou perpétuo, né? A reforma de 22 também criou-se um nome sagrado, ela sacralizou o estatuto, por isso que hoje é Estatuto Sagrado. Antes de 22 não havia o nome de Estatuto Sagrado, tinha um nome Estatuto Sagrado, mas apenas
um nome de apelido mesmo, mas não um nome oficial. A de 22 oficializou esse termo. Então, a reforma de 22, em contrapartida da de 20, ela transformou em sua época. Logo, passou-se muitos anos também. 22, 23, 24, em 2024 que surgiu o nome religião. Por isso que hoje é dado ao nome Religião do Estatuto Sagrado de 2017. Em 24, com um ato religioso de número 20, criou-se e reconheceu o Estatuto Sagrado como um texto religioso. Ou seja, lá na reforma de 22, lá em 22, o Estatuto Sagrado passou a ser chamado de sagrado, mas não tinha um nome religião, era apenas Estatuto Sagrado. Somente em 24 que veio surgir a religião estatutária, o termo religião do estatuto. E o que muda? Muita coisa, porque se vira uma religião, logo tem que possuir dogmas, teologia. Hoje existe a matéria chamada de estatutologia. Então, de 22 até 25, que é o ano que estamos, e até caminhando já para 26, muita coisa mudou na minha vida, desde a reforma de 22 até aqui, mas devido à flexibilidade que a reforma de 22, em contrapartida com a antiga reforma, permite, é a adaptação de interpretação. Hoje eu posso interpretar o estatuto e adaptar conforme as interpretações para ir contornando as suas desatualizações. A reforma de 22 foi muito importante em sua época, né? Então, de 22 para 25, ainda estamos implementando a reforma de 22. A reforma de 22 mudou muita coisa de lá para cá. Não estamos mais na realidade de 22, estamos na realidade de 2025. Porém, a reforma de 22 ainda continua tão atual quanto antes. Então, está aqui para entender a diferença estatutológica entre a reforma de 20, o texto original, a reforma de 20, que é a antiga reforma, e a atual reforma de 22.